Professora, eu começo te perguntando, a propaganda eleitoral é um meio confiável ou não para o eleitor conhecer o candidato? A propaganda eleitoral é, sem dúvida, uma fonte importantíssima para se conhecer o candidato, mas não deve ser considerada a única. Existe, evidentemente, uma diversidade muito grande de fontes e, sobretudo, nas redes sociais se tem acesso a dados sobre os candidatos que a gente não conseguiria assistindo aos programas eleitorais gratuitos. No entanto, é indispensável que a gente preste atenção no que a propaganda eleitoral gratuita transmite dos candidatos. A gente poderia, por exemplo, prestar atenção em que medida eles são honestos a observar se eles estão olhando para o teleprompter ou se estão falando de uma forma espontânea, como nós aqui estamos fazendo na entrevista. Isso já poderia traduzir um pouquinho da confiabilidade dos candidatos. No entanto, a propaganda eleitoral tem essa função de dar a conhecer o perfil do candidato e, com isso, se tem uma aproximação bastante interessante do que ele pode fazer se vier a ser eleito, mas não deve ser considerada a única alternativa para isso. Professor, qual é a melhor forma de um eleitor conhecer o candidato? Onde ele deve buscar informações desse candidato? Os jornais diários são indispensáveis para a gente ir acompanhando o debate. Também a televisão pode ajudar naquilo que não é o tempo dedicado à política e que entra exatamente no momento do horário eleitoral gratuito. A gente deve acompanhar os debates que se fazem, que se travam entre os candidatos, sobretudo aos cargos executivos. No entanto, hoje em dia é indispensável que a gente recorra às mídias sociais e ali a gente busque tirar as dúvidas que eventualmente sobrem quando a gente não tem devidamente satisfeitas as dúvidas que pairam quando a gente está assistindo o programa eleitoral gratuito. Quais são as promessas mais duvidosas que o eleitor deve ficar atento? Entre as promessas mais duvidosas estão aquelas que são as mais genéricas. Eu diria que aquilo que o candidato diz para poder se fazer conhecer, normalmente é algo com que ele pessoalmente até se identifica, mas é preciso ele conhecer muito bem. Digo que essas questões mais genéricas são normalmente as mais distantes. Um tema comum aí é de todo mundo defender a saúde. É fácil fazer promessas quanto a resolver os problemas no âmbito das cidades, do tráfego, etc. Mas a gente luta com muitas dificuldades. Um prefeito, um governador, um presidente da República certamente pode fazer anúncio de alguma medida, mas esse tipo de promessa normalmente fica num plano muito genérico e acaba se perdendo por não ter uma forma de viabilizar a sua implantação.